Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje eu vou estar apresentando meu experimento, né? Que é o experimento de eludião. Meu nome é Vinícius e esse trabalho, né, a prática como componente curricular da disciplina de Matemática Aplicada à Física do IFE do campus de Hortolândia. A gente vai estar fazendo um experimento, né, que a gente chama de eludião. E para construir, a gente pode estar utilizando materiais acessíveis, né? Por exemplo, o que a gente vai usar é um corpo de uma caneta Bic, esse aqui. A gente precisa ter essa tampinha aqui para tampar o ar aqui. A gente vai precisar de durex, porque essas canetas geralmente têm um furinho, então a gente vai tampar esse furinho. A gente vai precisar clips, que é esse clips, a gente vai colocar ele assim, e ele que vai dar a verticalidade do nosso ludião. E aí a gente também vai precisar de uma garrafa de 2 litros, né, preferencialmente transparente, para mostrar para vocês como que vai acontecer. Então, como eu citei no vídeo, né, os materiais que a gente utiliza é uma garrafa PET, preferencialmente transparente, para a gente visualizar como que está acontecendo, fita adesiva para a gente tampar o buraco da caneta, 2 ou 3 clipes, como eu expliquei, né, que se a gente coloca 2 clipes, a gente precisa exercer um pouco mais de pressão para o nosso ludião cair. Então, eu acabei colocando 4 clipes, como também eu falei, ele proporciona, né, essa verticalidade, né, no nosso ludião. E o corpo da caneta aí. Esse é o ludião que a gente constrói, né? Como ele fica, que nem eu falei, eu usei 4 clips. E agora eu vou mostrar para vocês como acontece. Agora a gente já tem aqui o ludião que a gente construiu dentro da garrafa. E aqui, ó, para a gente fazer com que ele desça, a gente pressiona a garrafa e ele desce. Quando a gente solta, tira essa pressão que a gente exerceu, ele sobe. Não dá tanto para enxergar, mas nesse buraco que a caneta tem, quando a gente pressiona, entra uma quantidade de água e por conta disso o nosso ludião desce. Eu acabei colocando 4 clipes, que fica mais fácil, você não precisa pressionar tanto para o nosso ludião descer, mas você pode colocar 2 ou 3, tanto faz. E vocês percebem que é os clipes que vai dar essa verticalidade, né? Que a gente fala que é o lastro, verticalidade para o nosso ludião. E com isso, segue agora a explicação física do ludião descer e subir. Então, né, como eu falei, para a gente entender como nosso ludião afunda e depois volta ao normal, a gente precisa entender algumas coisas físicas, né? Por exemplo, como o princípio de Pascal. Né? O que ele diz? O aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente em que ele está contido. Né? Então, uma coisa que a gente... É dos primeiros passos, que é quando a gente aperta a garrafa, é justamente o princípio de Pascal. Essa força, né, essa pressão que a gente exerce vai para todos os pontos ali da garrafa até justamente no nosso... Como vocês podem ver aqui essa imagem, a gente aplica, né, esse incremento da pressão externa e consequentemente vai interferir no ludião. Porque o que vai acontecer? Vai ocorrer uma redução do volume do ar, né? Porque, consequentemente, com essa implementação dessa pressão, vai entrar água dentro do ludião e, consequentemente, esse volume do ar vai ser reduzido. Então, esse é o primeiro passo, né? O primeiro entendimento físico que a gente tem, né, do ludião. E agora a gente tem um outro princípio, que é o princípio de Arquimedes, que ele fala: todo corpo mergulhado num fluido recebe um impulso de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam. Então, o que a gente tem? A gente tem uma força que é chamada de empuxo, né? Que, como
diz aí, é o peso do fluido deslocado. Então, quando a gente coloca um corpo dentro da água, ele se mantém em equilíbrio, né? O que está acontecendo? Quer dizer que a nossa força empuxo, né? O peso do fluido deslocado é igual à nossa força-peso, né? E aí a gente vai entender algumas coisinhas a partir desse princípio, né? Para continuar, a gente precisa entender o volume deslocado, né? O que é o volume deslocado? É o tanto que um corpo desloca do líquido ao ser inserido nele. Então, quando a gente coloca um objeto sobre a água, o quanto dessa água vai ser deslocado, desse volume vai ser deslocado, né? E esse volume é o mesmo volume submerso do corpo. Então, aqui a gente tem, né? Como eu falei, aqui está em equilíbrio, mas vamos tentar entender as equações. Então, a gente tem a força-peso, né, do corpo, né? Está sendo aqui, que é a massa do corpo vezes a gravidade, e a gente tem a força-empuxo, que é o peso do fluido deslocado, que é a massa do fluido vezes a gravidade. Mas quem que é a massa? A massa, né, a gente pode entender que para a gente esclarecer que densidade do fluido é igual a massa sobre o volume. Então quer dizer que a massa do fluido é igual à densidade do fluido vezes o volume deslocado. Agora a gente vai jogar isso aqui. Então a força empuxo eu posso escrever ela como a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume deslocado. O que vai acontecer? Né? A gente tem aqui a força empuxo. Quando a gente tem um objeto ali, né, o que acontece? A gente exerceu a pressão do princípio de Pascal. Quando a gente exerce essa pressão, vai entrar uma quantidade de água aqui. E, consequentemente, esse espacinho de ar, o volume de ar vai ser reduzido. Então, o que acontece? A gente tem o quê? Que o volume deslocado vai ser reduzido, porque a gente está entrando água dentro ali do nosso ludião, e, consequentemente, por conta disso, o nosso empuxo vai diminuir. Então, o que acontece? A gente vai reduzir o volume deslocado, nosso empuxo vai diminuir e a nossa força-peso vai ser maior que o empuxo. Por isso, a gente vai ter o objeto afundando. Aqui eu trouxe para vocês. Quando o empuxo é maior que a força-peso, a gente tem um movimento de subida. Só que quando a gente tem um empuxo menor que a força-peso, que é o que acontece quando a gente diminui o volume deslocado, aí então o objeto ele tende a afundar. Quando a gente solta essa pressão, a água que tem dentro ali da caneta, tá vendo? Ela vai ir diminuindo, diminuindo, o volume daquele espaço de ar vai ser maior, né? Então o nosso volume deslocado volta a crescer e, consequentemente, ele vai ir até chegar ao equilíbrio. A gente pode também pensar que quando acontece essa entrada de água, o nosso objeto, né, o nosso ludião vai se tornar mais denso que a água. Então, coisas que são mais densas, né, como a gente viu lá no princípio de Arquimedes, coisas mais densas que o líquido tendem a afundar, coisas menos densas tendem a flutuar. Então é isso, pessoal. Essas são minhas referências bibliográficas. Muito obrigado.